Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 13 de janeiro de 2025. Rodadinha mais curta da NBA, são 6 jogos, mas jogos interessantes para a gente analisar e para a gente seguir trazendo vídeos aqui para vocês. Ontem a gente acabou não publicando justamente porque no sábado não cumprimos a nossa metinha de like. Então vamos caprichar no botão de joinha, não custa nada, ajuda muito a gente, a meta de 150. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para garantir as melhores linhas e odds do dia para poder fazer a sua análise ali, sempre se baseando em números e estatísticas e garantindo as linhas que a gente traz para vocês aqui no YouTube. Lembrando que tem também bônus de até 100% no link na descrição. Tem também o nosso grupo gratuito no WhatsApp para a gente poder publicar algumas coisas exclusivas lá para vocês. E também o nosso grupo VIP, o contato está aqui do lado. Valor promocional para essa semana, então garantam a sua vaga, chamem no WhatsApp e aproveitem todos os nossos guias, e-books, todos os nossos palpites diários, favoritos da noite, melhores zebras, favoritos ali em relação à pontuação over e under, jogos para vocês tomarem cuidado, palpite de jogadores e também ali as nossas informações especiais no conteúdo extra que a gente traz nos nossos guias e e-books, informando como investir em cada uma das equipes, contra e a favor. Vamos falar primeiro aqui a respeito de Wizards e Timberwolves. A gente tem o Washington Wizards que jogaram recentemente, né? Ontem, no caso, certamente estarão cansados, e mesmo jogando como mandante, eles são um time muito pior do que praticamente qualquer time da liga. Eles ainda podem jogar sem um dos seus jogadores mais interessantes, que é o Brogdon, e do outro lado a gente tem um Timberwolves descansado e muito mais forte para produzir. Todo o over contra os Wizards faz sentido, e se a gente for acreditar numa vitória do Timberwolves com odd tão baixo igual a atual, não vale a pena o risco. Então a gente vai fazer aqui uma duplinha para vocês. Na virada da madrugada, do dia 13 para o dia 14, teremos o jogo entre Lakers e Spurs. A gente vai colocar aqui mais de 18,5 pontos do Wembanyama, e a gente espera também ali a linha de pontuação mínima do Anthony Edwards. É sempre muito fácil você produzir pontos quando você enfrenta o Washington Wizards. E esse é um dos times mais interessantes para os jogadores acumularem números mesmo, estatísticas, então acredito que o melhor jogador da equipe dos Wolves também vai fazer isso, acredito em mais de 20,5 pontos dele. Mas agora vamos tentar entender por que isso faz sentido. Primeiro vamos falar a respeito do Anthony Edwards, que enfrenta uma das piores defesas da NBA. O Wizards também é um dos times mais rápidos da liga, e como eles gastam um pouco o relógio, eles dão muitas posses de bola por minuto para os seus adversários também. Para a posição de shooting guard, que é a posição do Anthony Edwards, eles são dos 10 times mais vazados da liga, mas em muitos momentos ele atua até como um armador, já que é ele quem conduz mais a bola do lado dos Timberwolves, e é a posição na qual o Wizards é o time mais vazado da NBA e também o segundo que mais cede bolas de 3. O Anthony Edwards, ele tá com a projeção aqui de 27,6 pontos, ele teve uma sequência aí um pouco negativa, mas ele foi over em 3 dos últimos 5 jogos, só quando a gente regula para essa linha de 20,5 pontos, que é o que a gente busca para hoje, ele conseguiu superar aqui em uma quantidade maior de partidas. Nos últimos confrontos diretos contra o Wizards, ele também tem números interessantes, ele foi over, marcando 38 e 51 pontos nos últimos 2 encontros contra eles, e 8 dos últimos 9 jogadores da sua posição, que são alarmadores, que enfrentaram o Wizards, foram over na pontuação. Só que se a gente fosse selecionar aqui o Maxey, ele também teria sido over nessa linha de pontuação baixa. Agora vamos falar a respeito do Wembanyama, que hoje enfrenta os Lakers. Em 5 jogos, confrontos diretos na carreira contra esse adversário, ele tem uma média de 23,6 pontos, ele superou os 18,5 pontos em 80% desses encontros, e a gente sabe que o Wembanyama é o futuro da liga, quando ele encontrar essas franquias muito midiáticas, principalmente nesse momento no qual os Lakers vão jogar no final da noite, né, com todos os holofotes a seu favor, depois de ter alguns jogos aí cancelados por conta de questões ali na Califórnia, desastres naturais, certamente aqui ele pode tirar proveito aqui de toda a mídia que vai estar em cima, com a expectativa de como vai ser o primeiro jogo dos Lakers diante desse ambiente. Claro, o jogo não vai ser em LA, isso é bom pro Wembanyama, mas pode ser até que ele pegue aqui alguns jogadores que não estejam tão motivados para essa partida, porque eles têm casa, eles têm família nesses lugares, então lógico, a gente está se aproveitando aqui de questões alheias, talvez sim, mas faz parte do jogo. E bom, esse jogo ele já tinha que ter acontecido antes. Eu acredito no Wembanyama pontuando bem, porque além de média, ele vai ter um bom volume, mesmo nesse jogo em que ele marcou apenas 20 pontos, ele teve 20 arremessos na partida, e é um jogador que eu acho que falta um pouco ele arremessar mais de perto do garrafão, é isso que me incomoda bastante nele, mas se você gosta dele, sigam em frente, tá? É um jogador que tem tudo para ter muito volume, tentar brilhar diante de um holofote muito grande que vai estar diante dessa partida, certamente ele vai querer chamar a atenção de mercados maiores, não que o Texas não seja um mercado gigantesco, mas certamente aqui ele vai querer brilhar e mostrar todo o seu talento. A gente tá falando de um Los Angeles Lakers que nessa temporada não foi perfeito defensivamente.
Se a gente quer explorar a pior defesa da liga, que é o Wizards com Anthony Edwards, a gente também pode explorar o Lakers, que é uma das 10 piores defesas da NBA, também com o Victor Wembanyama. Os Lakers também, eles têm um dos piores aproveitamentos em rebotes defensivos da liga. A gente pode ver aqui o Victor Wembanyama se aproveitando de rebotes ofensivos para corrigir arremessos errados e conseguir alguns pontos de segunda chance também. Agora vamos falar a respeito aqui de Knicks e Pistons, e aqui a gente pretende trabalhar com acima dele na pontuação. O mercado deu uma oportunidade bem legal pra gente. A defesa interessante que a gente tem em jogo é a dos Knicks, que nessa temporada não vem sendo perfeita, e eles jogaram ontem e vão estar cansados. Isso pode facilitar algumas pontuações aqui, principalmente do lado do elo fraco ofensivo que a gente tem na partida, que é o Detroit Pistons. Vamos de mais de 218,5 pontos totais, lembrando que os Pistons recentemente eles pioraram defensivamente e melhoraram ofensivamente. Hoje eles são aqui, né, uma defesa de metade de baixo da tabela. O New York Knicks também é uma defesa de metade de tabela. Geralmente eles sofrem poucos pontos porque jogam no ritmo lento, então eles têm poucas posses de bola por minuto, poucos arremessos, mas hoje certamente o Detroit Pistons vai acelerar o jogo para tirar proveito do cansaço dos seus adversários. O Pistons não é um time tão rápido assim, ainda mais sem o Jaden Ivey, mas se a gente for fazer um recorte aqui dos últimos 15 jogos, algumas coisas mudaram. A primeira delas foi em relação justamente a essa velocidade e eficiência ofensiva e defensiva. Quando a gente olha aqui os últimos 10 jogos dos Pistons, a gente teve uma média de mais de 222 pontos por partida, o que seria suficiente para a gente fazer o over hoje. Só que eles enfrentaram vários times ali que não atacam bem e não conseguiam contribuir com eles na pontuação. O Hornets, o Orlando Magic bem desfalcado, o Portland também tem uma eficiência ofensiva baixa, o Warriors que não tinha um encaixe ali ideal contra eles, até tinha em relação a bolas de 3, mas em todo o resto ali eles deixaram bastante a desejar, mas quando eles enfrentaram times que têm uma eficiência ofensiva maior, eles conseguiram trazer jogos mais produtivos. O último jogo deles aqui teve mais de 235 pontos, a gente teve 231 pontos naquela partida e na outra a gente teve aqui 226. Então, nos confrontos dessa temporada o over prevaleceu. Quando a gente olha aqui esses últimos 15 jogos do Pistons, como eu disse para vocês, eles pioraram na defesa, se tornaram uma defesa de metade de baixo da tabela. Em algum momento da temporada eles foram quase uma defesa de top 10. E ofensivamente eles se tornaram um dos 10 melhores ataques da NBA e o New York Knicks se manteve lá em cima defensivamente falando. Quando a gente pega aqui na temporada em geral, o Knicks é o terceiro ataque mais eficiente da liga, então a gente tem aqui um ataque bom, um ataque médio para bom e duas defesas médias e uma média para ruim. Então a gente tem aqui o over como cenário ideal para essa partida, principalmente porque o mercado deu linhas mais baixas para esse confronto de hoje. Agora vamos falar aqui de Raptors e Warriors e de Rockets e Grizzlies, porque a gente pretende trabalhar numa duplinha na pontuação dos dois visitantes, tá? A defesa do Toronto Raptors é muito ruim, eles têm um rebote defensivo também péssimo, eles são um dos times, nesse momento, na verdade, o time que mais leva os rivais à linha de lance livre na NBA, e o Warriors, apesar de desfalcado do Gary Payton, do Podziemski e também do Kuminga, são jogadores ali que eu acho que são substituíveis dentro desse sistema. Então, vamos colocar aqui a linha de pontuação dos Warriors. Eu acho a vitória deles aqui uma linha interessante, tá? 1,48, mas o encaixe não é tão ideal assim, porque o time do Toronto é um pouquinho mais alto e não vai ser tão simples assim o Warriors vencer, principalmente porque eles não estão sobrando nessa temporada. Aí a gente vai aqui na linha de pontuação do Grizzlies, colocar times totais e vamos colocar uma boa pontuação para eles também, acima de 108,5 pontos, fechando a odd em torno de 50. Se você falar, Léo, gosto da linha de pontuação do Warriors, mas não gosto da do Memphis, posso duplar do Warriors com a pontuação do Anthony Edwards, que eu gostei mais? Pode, faz aí o joguinho que vocês quiserem, né? A combinação aqui é só um exemplo, se apeguem mais à análise do que necessariamente as linhas que a gente está trazendo aqui para vocês, até porque no ao vivo dá para pegar linhas mais interessantes. Bom, primeiro falando a respeito dos Warriors, o Toronto Raptors, que é o rival deles, nos últimos 20 sofreram 121,8 pontos, eles sofreram mais do que essa linha que a gente busca para hoje, nos últimos 4 jogos consecutivos, e se a gente for pegar aqui nos últimos 7, em 7, né, dos últimos 8 também, e se a gente for esticar esse recorte ainda mais, porque a defesa do Toronto, além dela ser pouco eficiente, é um time rápido, é um time que é um dos 10 mais rápidos da liga, então eles cedem muitas posses de bola para os rivais, e com esse alto volume de posses eles pontuam bem, porque a defesa do Toronto também não é muito boa. Só que o principal encaixe que a gente tem aqui é o fato de que o Toronto é o quarto time mais vazado em bolas de 3 em toda a NBA, sofrendo 14,3 bolas triplas por jogo e sofrendo 16,3 nos últimos 3 jogos, ou seja, eles pioraram. Em relação à eficiência na hora de defender o território triplo, eles também são dos 10 piores e recentemente eles pioraram bastante, sofrendo o maior número desse recorte de 3 jogos recentes da liga em bola de 3. Então, é um time que leva os rivais muito para a linha de lance livre, acelera o jogo,
defende mal, sofre muitas bolas de 3 e a gente sabe que é a especialidade dos Warriors. Agora falando a respeito de Memphis, o único pé atrás que eu tenho aqui é porque fora de casa é um time que piora bastante, tá? Mas eles marcaram 124,9 pontos de média, enfrentaram recentemente aqui o Houston e terminaram com 115, ou seja, foram over. Eles também superaram recentemente contra o Minnesota e se a gente for esticar, foi nos últimos 6 jogos consecutivos também. E quando a gente fala aqui a respeito de Memphis, eles são ao contrário do Toronto Raptors, ofensivamente falando, que é um time eficiente no ataque, o quinto time mais eficiente por 100 posses, é um time igualmente rápido, só que até mais rápido, o time mais rápido, então eles são rápidos, têm muitas posses e são muito eficientes, e eles ainda têm um bônus de ter o segundo melhor rebote ofensivo da liga, então eles podem corrigir arremessos errados com pontos de segunda chance dentro desse recorte. A defesa do Houston é muito boa, tá? Mas hoje saudáveis e com o Ja Morant em quadra, eu acredito que o Memphis Grizzlies possa pontuar bem também nesse confronto que dá pra gente dizer que é quase que direto ali dentro da Conferência Oeste. Os dois times estão ali empatados em números de vitórias, mas o Memphis tem jogos a mais, então é a grande chance dos Grizzlies passar na frente deles e tenho certeza que vai ser um jogo movimentado, com os dois times ali com a confiança lá em cima para produzirem bem. Mas acima de tudo, vamos se apegar aqui no Memphis, que é um time que foi mais consistente na hora de pontuar, pelo menos nesse recorte de 20 jogos. A gente espera que eles façam mais de 108,5 e esse over bateu em 19 dos últimos 20, o que também é bem interessante. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Palpite de Miami Heat e Los Angeles Clippers vai ser exclusivo do VIP. Não se esquece de deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. E os nossos palpites foram duplinha na pontuação do Anthony Edwards com a pontuação do Wembanyama, duplinha ali na pontuação do Memphis com a pontuação dos Warriors e um over na pontuação total no jogo entre Pistons e Knicks. Todas essas tips que a gente passou com odds em torno de 50 no ao vivo, dá para vocês tentarem trabalhar com odds em torno de 50 ou mais a tipo individual, então esperem no ao vivo, trabalhem no ao vivo, a gente vai trazer vídeos para vocês ensinando vocês na semana que vem no grupo VIP a trabalhar e operar em live, beleza? Vai ser muito interessante, tenho certeza que vocês vão gostar, é onde se encontram as melhores oportunidades, ou vocês podem pegar até linhas menores para trabalhar com a mesma odd, que também é bem interessante. A gente espera que vocês tenham deixado o like, a meta era de 150 para esse vídeo de hoje, vamos caprichar. Compartilhe esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de falar de basquete. Muito obrigado pela sua audiência e falou!